vamos reiniciar as nossas conversas à terça da Rede Move e é com muito prazer que hoje temos a nossa convidada, doutora arquiteta Silvia Manuel Branco Jorge, que é arquiteta urbanista, é doutorada e está integrada no centro, no Situa do IST. Tem-se dedicado ao tema que vai hoje abordar, que também é particularmente querido para mim, e naturalmente é com um grande prazer que a temos aqui e o palco é seu. Muito obrigado. Olá, antes de mais, muito boa tarde. Agradecer o convite para estar aqui hoje, em particular à professora Rosário Macário e ao professor Nuno Marques da Costa, agradecer e dar os parabéns por esta iniciativa. Então, o que é que eu vos trago hoje aqui? Eu proponho conversarmos sobre habitação, mobilidade e o que é estas duas palavras concentradas dentro do sistema urbano, à luz da área metropolitana de Lisboa, só para não gerar grandes expectativas. O meu tema, o foco do meu trabalho é sobre habitação, políticas públicas de habitação, portanto eu não sou especialista, uma expert em mobilidade nem em transportes, portanto vou utilizar o meu campo de conhecimento para perceber que pontos e que diálogos é que é possível estabelecer. E, portanto, como já também foi dito, eu sou investigadora do Situa, Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. E, portanto, quais são aqui as questões que, no fundo, eu lanço para esta conversa de hoje? Por um lado, como é que a crescente dificuldade no acesso à habitação está a transformar a forma como nós movemos, como nós nos deslocamos na cidade? E, por outro lado, e em complemento, que implicações tem esta realidade no planeamento urbano, na equidade territorial e na sustentabilidade? E, portanto, o meu objetivo central é, então, evidenciar aquilo que eu considero ser uma urgência de uma visão integrada sobre o território e resgatar o papel do planeamento na criação e consolidação de um modelo de cidade que nós queremos que seja mais equitativo e mais sustentável. Então, e para esta conversa, no fundo, eu trago aquilo que tem vindo a ser a minha experiência sobre políticas públicas de habitação, e especificamente tendo em conta os resultados, o conhecimento, a troca de conhecimento que tem sido feita no âmbito destes dois projetos em concreto. São dois projetos em curso no Situa, que é o DataH, que pretende especificamente desenvolver uma análise dinâmica para abordagens territoriais sobre habitação, ou seja, o que é que nós queremos? Nós queremos pensar na habitação tendo em conta as especificidades de cada um dos contextos, ou seja, não queremos olhar de uma forma cega, mas tendo em conta aquilo que caracteriza a forma como se esfalha o problema a nossa base a nível municipal e cobrindo todo o território português, ou seja, desmontar aquela ideia que o problema está só concentrado nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E aí há esta necessidade nossa de colocar os holofotes noutros territórios e realidades que muitas vezes não têm sido tidos em conta quando se fala de políticas públicas, e mesmo dentro da academia nem sempre olhamos para a diversidade territorial que caracteriza o nosso país. E, por outro lado, outro projeto em curso, que é o Age 15, que é um projeto internacional que cobre diferentes contextos. Portugal, a equipa portuguesa é coordenada pelo professor Jorge Gonçalves e cruza outras realidades: Suécia, Países Baixos, Turquia e Japão. Penso que não me estou aqui... E Holanda. Suécia, exatamente. Que o professor Fernando Nunes da Silva também integra este projeto, esta equipa. E o que é que nós queremos? No fundo, nós cruzamos
habitação, mobilidade, de certa forma, e o envelhecimento, ou seja, como é que nós pensamos o processo de envelhecimento, tendo em conta não só as especificidades da casa onde as pessoas mais velhas residem, mas também o seu contexto, a sua envolvente, o que implicações é que isso tem ao nível do espaço urbano. E ancorando esta reflexão num conceito que está na ordem do dia, que é a cidade dos 15 minutos, e que depois vou voltar um pouco até ele. E, portanto, é a partir de conhecimento, deste trabalho de equipa, desta troca de experiências, que, no fundo, baseio aquilo que vou aqui apresentar hoje. E o que é que eu procurei também? Procurei utilizar uma linguagem que fosse compreensível, sem grandes jargões, sem grandes enquadramentos conceituais, até para depois a discussão poder ser feita entre diferentes campos disciplinares, mas também diferentes experiências, não tem que ficar aqui restrita a um pensamento académico. E estruturei a minha apresentação em 3 pontos. Num primeiro ponto vou focar aquilo que eu acho que são os grandes desafios atuais. Num segundo vou colocar o foco naquilo que são os modelos de cidade que hoje estão em debate, centrando um pouco mais naquela ideia da cidade dos 15 minutos e o que é que isso representa, e depois no desafio de termos um planeamento integrado, apoiado numa visão integrada. E começando então com os desafios atuais. Já não é novidade para ninguém que nós atravessamos uma grave crise ao nível da habitação, uma crise que não é única de Portugal, é uma crise com contornos globais. São vários os estudos, os dados que nos mostram as várias expressões desta crise. Este mapa é desenvolvido por um projeto em curso e que, no fundo, está aqui especializado é quantos metros quadrados podem ser alugados com 40% da renda mensal de uma pessoa, e nós vemos aqui que Portugal está aqui com as cores mais quentes, representa que as pessoas não têm capacidade para alugar uma casa de grandes dimensões e que depois, como veremos, isso implica uma sobrecarga nos custos com a habitação e, portanto, aqui Portugal, comparativamente com outros países, qual é o grande problema no acesso à habitação? Um deles é que os preços aumentam e os rendimentos não acompanham essa escalada dos preços. Portanto, nós temos aqui uma grande dificuldade em aceder à habitação, isto de um ponto de vista do mercado. Obviamente que a habitação não se extingue na questão do mercado, nós também temos um grande problema, por exemplo, ao nível da pobreza energética, etc. Mas então é só, não vou desenvolver muito aqui, mas ter em conta, e acho que é evidente para todos que é um problema que se tornou global. E quando falamos no acesso à habitação, normalmente a questão coloca-se na questão do mercado, se é possível ou não acedermos ao mercado de habitação. E o que é que vou apresentar a seguir? Aquilo que é a taxa de esforço. O que é a taxa de esforço? É esta relação, precisamente, que te falava entre os valores de um acesso à habitação. Neste caso vou considerar o mercado de arrendamento, o valor da renda, mais as despesas fixas com a casa, e o rendimento líquido mensal. E vou dialogar aqui entre 2 valores que me parecem importantes para nós considerarmos: o rendimento líquido médio mensal e aquelas pessoas que oferem o salário mínimo, e que muitas vezes nas leituras que são feitas não são propriamente tidas em conta. E vou considerar como referência um T2, uma casa com 2 quartos, que é a tipologia mais comum em Portugal. E o INE, o Instituto Nacional de Estatística, também nos dá dados sobre os valores médios, mas também por quartis. Porque é que isto é importante? Porque como temos uma grande variação entre os valores muito altos e os valores mais baixos para esta tipologia, então nós conseguimos perceber um pouco, em vez de estarmos só a trabalhar com valores medianos, vamos perceber os valores as casas mais baratas no mercado e as casas mais caras. E aqui só antes de nos focarmos na realidade da área metropolitana de Lisboa,
aqui é os preços, então, para o primeiro quartil, ou seja, estamos a falar das casas que são mais baratas, e se nós pensarmos no ordenado médio de uma pessoa, ela vai ter dificuldade, vai ter uma grande taxa de esforço, vai estar em sobrecarga, sobretudo ali na área metropolitana de Lisboa, é uma evidência, na área metropolitana do Porto e na região do Algarve, ali depois no Alentejo, ali em torno de Odmira. E o que é estar em sobrecarga? Normalmente os valores de referência a nível europeu dizem-nos que a partir de 30% a 35% a pessoa já está em sobrecarga, ou seja, o valor, se está superior a estes 30% a 35%, quer dizer que o preço que se paga com a habitação é muito pesado e que, portanto, há outras coisas que vão ficar a faltar ou que, portanto, estão em sobrecarga, está em excesso. E, portanto, nós aqui conseguimos ver logo que uma pessoa que tenha um ordenado médio, uma única pessoa no agregado a receber, tem muitas dificuldades em aceder ao mercado. Se forem duas pessoas com este ordenado médio, já a coisa se torna muito mais fácil, aqui a aparecer ali em destaque em vermelho o município de Lisboa. Depois, se nós passarmos para o terceiro quartil, que já são casas mais caras dentro do mercado, então a mancha vermelha espalha-se por grande parte do território, sobretudo a nível do litoral, e tendo em conta, uma vez mais, o exercício, só uma pessoa a pôr dinheiro em casa ou duas pessoas a pôr dinheiro em casa. Se nós passarmos, colocarmos agora o foco na área metropolitana de Lisboa, não sei se conseguem ver em destaque ali naquela linha mais carregada a preto, é a área metropolitana de Lisboa. Nós propositadamente colocámos aqui os municípios limítrofes, precisamente para perceber que depois isto é um fenómeno que vai para lá da área metropolitana de Lisboa e que chega aos outros municípios, esta dificuldade de acesso à habitação. E o que é que nós vemos é que as casas, mesmo com as casas mais baixas, quem recebe um ordenado médio, uma única pessoa, tem muita dificuldade em chegar ao mercado de habitação. Quem recebe duas, lá está, tem mais facilidade. Quem recebe um ordenado mínimo, eu diria que é completamente impossível aceder a uma habitação na área metropolitana e nos municípios limítrofes. Ou seja, isto mostra que para estas pessoas será muito difícil realmente aceder ao mercado de habitação. O segundo quartil, ou seja, à medida que as casas vão ficando mais caras, obviamente que as cores, os vermelhos vão tornando mais escuros, o que quer dizer que está em sobrecarga e passamos obviamente que aqui, quando estamos nas classes entre os 70% e os 157%, é completamente impossível se chegar ao mercado de habitação. E no terceiro quartil, obviamente, nem se fala, a mancha vai aumentando. Para quem recebe o ordenado mínimo é completamente impossível, o ordenado médio também está aqui dominado por esta classe entre os 35% e os 50%, ou seja, a carga, o peso da habitação é considerável. E se nós olharmos, isto foi um exercício, um mapa que saiu recentemente com dados de abril de 2025, e o que é que se fez? Isto aqui foi baseado com dados do Idealista, de uma das principais plataformas ligadas ao mercado imobiliário de arrendamento e compra e venda. Neste caso é o preço médio de arrendamento nas várias zonas. E obviamente que nós podemos imaginar que quanto maior a proximidade a uma estação de metro, maior é o preço, o valor da habitação. Ou seja, nós vemos que ao nível da mobilidade, se nós melhoramos a rede de transportes, também está geralmente associada a um processo de valorização. E obviamente que também não será difícil imaginarmos, voltando atrás, que este preço da habitação está a fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais das áreas centrais, porque os preços, os valores assim não o permitem.
E eu diria aqui, imaginei o que cenários é que se colocam para quem não consegue aceder ao mercado de habitação. Ou apertam um cinto quem pode e suporta uma taxa de esforço superior ao recomendável, dos 30% a 35%, e, portanto, isso vai ter, depois, repercute-se noutras dimensões. Se calhar não pode ir jantar fora, não pode ir ao cinema, não pode vestir, também tem que vestir com contenção, etc. Morar em casa dos pais, e não é por acaso que Portugal é dos países onde os jovens ficam até mais tarde em casa dos pais. Partilhar casa, e aqui partilhar casa muitas vezes em situações de sobrelotação, ou seja, pessoas a viverem, várias pessoas a partilharem quer quarto, quer casa. Ir viver para áreas mais periféricas, ou seja, e aqui estar associado a processos de gentrificação e periferização, ou seja, uma alteração do tecido social decorrente do aumento dos preços da habitação. Outro cenário, aceder a uma habitação pública, isto para quem tem rendimentos mais baixos, mas nós sabemos também que Portugal tem um parque habitacional público muito escasso, a nível nacional ronda os 2%, depois se considerarmos cada município em particular, a percentagem varia, mas sabemos que a lista de espera é enorme e que está longe de cobrir todas as necessidades. Outro cenário, ocupar e construir uma casa precária. Quando falo deste ocupar e construir uma casa precária, falo, por exemplo, do bairro do Talude, onde houve demolições em julho passado. Portanto, são situações muito vulneráveis e muito precárias, ou, numa situação limite, a pessoa ficar na rua. E, portanto, quando falo, então, de ocupar e construir legalmente, esta é a imagem, é um fenómeno que está a reaparecer, sobretudo ao nível das áreas metropolitanas, porque as pessoas é aqui que se concentram as grandes oportunidades de trabalho e, portanto, faz com que a pessoa tenha que arranjar uma alternativa quando, uma vez mais, por exemplo, recebe o ordenado mínimo e está completamente afastado do mercado livre de habitação e não tem acesso a uma habitação pública. E só porque é importante pensarmos o que é que representa isto do direito à habitação, e o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, eu gosto de sempre relembrar que cruza habitação e urbanismo. E porquê é que cruza habitação e urbanismo? Porque entende, e bem, que não se consegue aceder a uma habitação sem o planeamento e ordenamento do território, sem pensarmos saindo da esfera do objeto de casa. E especificamente, então, há aqui dois números que eu quis trazer para aqui. Em que o primeiro, para assegurar o direito à habitação, incube ao Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e equipamento social. Portanto, estamos aqui uma vez mais a dizer, não se trata só de aceder a uma casa, é muito mais do que isso. E o Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais definem as regras de ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, designadamente através de instrumentos de planeamento no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urbanismo, e procedem às expropriações dos solos que se revelem necessárias à satisfação de fins e utilidade pública e urbanística. E a Lei de Bases da Habitação, finalmente publicada em 2019, introduz aqui um conceito que é um conceito-chave, no meu entender, quando falamos de habitação e mobilidade, que é a noção de habitat. E o que é isto do habitat? O que vem estipulado no artigo 14 define habitat como o contexto territorial e social exterior à habitação em que esta se encontra inserida, nomeadamente no que diz respeito ao espaço envolvente, ou seja, especificamente às infraestruturas e equipamentos coletivos, mas também ao acesso a serviços públicos essenciais e às redes de transporte e comunicações.
E, por outro lado, também diz, e bem, que a garantia do direito à habitação compreende a existência de um habitat que assegure condições de salubridade, segurança, qualidade ambiental e integração social. E, portanto, aqui estamos a falar da fruição plena da unidade habitacional e dos espaços e equipamentos, uma vez mais, de utilização coletiva, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar de todos. Portanto, estamos aqui, uma vez mais, e isto é importante, dizer que habitação não é só o acesso a uma casa. E muitas vezes, quando nós olhamos para o problema da habitação, quando ouvimos falar dele, e ele está na agenda neste momento, muitas vezes nós limitamos aos números, a uma leitura cega entre a relação da oferta e a procura, e depois aos números. Precisamos de X casas no mercado. Precisamos e é uma leitura estritamente numérica, que não tem em conta o contexto. Por exemplo, e dando outro exemplo, quando nós estávamos a falar daquilo que ficou conhecido como a alteração à lei dos solos, de terrenos rústicos passarem para urbanos, facilitar essa mudança de uso, não estamos a considerar o que é que isso implica em termos de infraestruturação, de cobertura de serviços, equipamentos, etc. Portanto, esta necessidade de entender a habitação como mais do que uma casa, mais do que aceder a uma habitação acessível, que seja acessível tendo em conta os rendimentos que as pessoas oferem, há aqui outras dimensões que devem necessariamente fazer parte da equação. E, portanto, quando nós falamos aqui, entrando aqui no segundo ponto, dos modelos de cidade em debate, nós, como vos disse, no projeto, um dos projetos que temos em curso, temos vindo a discutir muito esta questão da cidade dos 15 minutos, e quando falamos em mobilidade e nesta relação entre habitação e mobilidade, achei que era um bom ponto de partida para esta conversa de hoje. Nós estamos mais a falar muito mais do que espaço numa relação espaço-tempo. Eu coloquei aqui que tem uma dimensão associada, uma dimensão espacial, uma dimensão ecológica, uma dimensão social relacional, uma questão cultural aqui também associada aqui a uma mudança de hábitos. E o que é esta cidade dos 15 minutos? Geralmente está associada à promoção de maiores ligações de proximidade, ou seja, de nós, na relação que temos entre a nossa casa e na relação habitação-trabalho, habitação-lazer, habitação-equipamentos, serviços, uma proximidade que me permita ter acesso ao que eu necessito no meu dia-a-dia, deslocar-me dentro desta relação temporal dos 15 minutos. E, obviamente que nós, enquanto modelo ideal e modelo a perseguir, faz todo o sentido sairmos à rua e podermos ter acesso a espaços verdes qualificados, um espaço público qualificado, equipamentos, comércio, etc. E é curioso que quando nós podia ter trazido, se basta colocarmos cidade dos 15 minutos e olharmos para as imagens que aparecem no Google, coloquei esta, podiam aparecer muitas outras, e é curioso quando nós olhamos para a forma como as pessoas se movem nestes desenhos e nestes gráficos associados. E olhamos sempre que se movem ou de bicicleta ou a pé, ou seja, tende-se a privilegiar a dita mobilidade suave. E a minha questão é se esta cidade dos 15 minutos é uma escolha para todos e está ao acesso de qualquer um. E a resposta é que não. E muitas vezes, e não me levem a mal quem defende bem o uso, a dita mobilidade suave, o uso da bicicleta, o uso de outras formas de transporte que nos permitam ir ao encontro daquilo que são os desafios ao nível do desenvolvimento sustentável, da pegada, etc. E esta imagem eu trouxe um pouco de uma forma provocadora, isto porque muitas vezes é esta a imagem que nós temos de mobilidade e de nos movemos da cidade. E o que eu quero dizer é que isto não é uma escolha para todos. Só determinadas zonas da cidade, mais centrais, é que conseguem
cobrir esta ideia da cidade dos 15 minutos. E para deixar isso, para chegar onde eu quero, fiz um exercício muito simples. Eu trabalho no Instituto Superior Técnico, então fiz um exercício que era o tempo que eu levo de minha casa, sou uma privilegiada, vivo em Lisboa, e o tempo que eu levo de minha casa até ao técnico e que possibilidades que eu tenho para me mover, para fazer percorrer esta distância, e que possibilidades é que tem a pessoa que limpa o meu gabinete todos os dias e que recebe, em média, o ordenado mínimo. Eu moro na Penha de França, passaram a saber que eu vivo na Avenida General Roçadas, e eu, para me deslocar todos os dias ao técnico, posso ir de carro e demoro 8 minutos, posso ir de transportes de autocarro no 235 e demoro cerca de 20 minutos, posso ir a pé e levaria meia hora, e posso ir de bicicleta e demoraria mais ou menos 13 minutos, um quarto de hora. A pessoa que limpa o gabinete onde eu trabalho vive nas Terras da Costa, em Almada. Não sei se sabem, ali à entrada da Costa da Caparica, quando estamos naquela avenida de entrada na Costa da Caparica com as palmeirinhas, se olharem do vosso lado esquerdo, vão ver as Terras da Costa. E a senhora demorará cerca de 36 minutos de carro. Aqui o exercício, se viesse na hora de ponta, todos sabemos que não demoraria este tempo. De transporte, cerca de 1h30. A pé é impossível, seriam 4 horas. E de bicicleta a mesma coisa. Portanto, a escolha que eu tenho e a escolha que ela tem são distintas. Como costuma dizer o nosso colega, o professor Jorge Gonçalves, a questão da mobilidade não é só a distância entre o ponto A e o ponto B. É onde se localiza e o que caracteriza esse ponto A e o ponto B. E se, para este exercício, pensássemos entre outras dimensões, que é onde eu vivo, tenho um passeio, tenho, se quiser, uma gira à porta de minha casa, tenho um autocarro. A pessoa que vive nas Terras da Costa não tem passeio, possivelmente num tempo de chuva tem que mudar de calçado à chegada ao trabalho, porque vive num lamaçal, e portanto esta noção de que modelos como a cidade dos 15 minutos, quando falamos em mobilidade, quando falamos em habitação, não são escolhas, são determinantes, e que têm um impacto muito grande na vida das pessoas, e era uma das questões que eu queria passar com esta simulação que fiz. E, portanto, não é por acaso, se nós começarmos a olhar com atenção para os outdoors, quer do metro, nas paragens do autocarro, onde vemos anúncios como este, de apoio ao crédito para a aquisição aqui até de um carro usado. Não é por acaso, porque nós, quando fazemos as simulações, conseguimos perceber que continua a ser muito mais rápido a pessoa se deslocar de carro. Os transportes levam mais tempo e, por outro lado, se as pessoas têm necessidade de se afastar dos lugares onde trabalham, porque os preços não as permitem viver onde elas querem, onde à partida faria mais sentido, é óbvio que as pessoas, ou seja, o que é que eu quero dizer? Que nós muitas vezes tendemos a pensar na mobilidade a partir de modelos que não se coadunam com aquilo que é a realidade da maioria das pessoas ou de uma parte significativa das pessoas. E se nós pensarmos, e isto aqui é recente, esta carta de equipamentos disponibilizada do INE ao nível da cobertura dos equipamentos e serviços, também se fizermos um zoom à área metropolitana de Lisboa, vemos que os principais equipamentos e serviços ainda estão localizados na cidade de Lisboa, e uma vez mais não é por acaso depois que há sempre esta dependência, esta centralidade relativamente a Lisboa, à área metropolitana, se nós pensarmos à escala nacional. E este é um diagrama que nós, porque
depois, quando começamos a cruzar habitação e mobilidade, há vários exercícios que nós podemos pensar, desde a grande escala até à pequena escala. Este é um diagrama sobre o qual temos trabalhado, vem de um artigo, uma reflexão de duas autoras, Bigonese e Choduri, não sei se estou a pronunciar bem, mas que temos trabalhado em torno dele precisamente para, naquele projeto que falei, do Age 15, que cruza a questão da habitação, em parte da mobilidade, e o que é esta questão do envelhecimento, para perceber que este aging in the place acaba por ter aqui estes 4 pilares que são essenciais para se perceber também a questão da mobilidade. Ou seja, quando falamos em mobilidade, obviamente falamos naquilo que é o ambiente construído acessível, ou seja, se a habitação é acessível, tem preços comportáveis com aquilo que são os rendimentos da pessoa, se é adaptável e se é funcional, tendo em conta a sua mobilidade, a sua forma de se mover. Por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade em andar ou outro tipo de problema, muitas vezes as casas não estão adaptáveis para as suas condições. Se o bairro é acessível, ou seja, saindo da porta de casa, se o próprio edifício é acessível, se não tem obstáculos, como escadas ou outros, mas também à escala do bairro. Se é fácil andar, o que é que são estes espaços públicos, são acessíveis ao nível dos edifícios e dos equipamentos. Mas também ao nível da proximidade de serviços e equipamentos, os destinos que apoiam as necessidades diárias e o seu bem-estar, se permite ou não estabelecer relações e conexões sociais, o sistema de transportes públicos é fiável e eficiente e é acessível. Portanto, há aqui uma série de dimensões que nós podemos perceber associadas à mobilidade e perceber isto de uma forma sistémica, não é? Como é que a questão da habitação e a mobilidade representam para quem vive na cidade. E, portanto, nós o que é que temos feito num trabalho de campo que já iniciamos, é muito fácil depois perceber, e quando nós pensamos nos mais velhos, percebemos se a cidade é amiga dos mais velhos, será amiga também da mãe ou do pai que carrega, que leva o seu filho ou a sua filha no seu carrinho, etc. Que há uma série de obstáculos que muitas vezes não estão evidentes, mas têm a ver muitas vezes, por exemplo, com o passeio estar ou não rebaixado, estar ou não... E, portanto, é o tipo de passeio, o tipo de passeio de pavimento, etc., são tudo coisas que, se não forem pensados de uma forma integrada, se não forem pensados em conjunto, em várias escalas, a questão da mobilidade da habitação, será difícil ultrapassarmos ou garantirmos que todos têm possibilidade de beneficiar do que necessitam. Pensando nisso, neste desafio de olhar para a questão dos 15 minutos, de uma perspectiva prática e a partir de várias lentes e de vários campos disciplinares, nós reunimos no passado dia 10 de julho os vários projetos que têm sido financiados no âmbito do DUT, do financiamento europeu, que financia o projeto do Age 15, mas outros, inclusivamente também teve presente o Nuno Marques da Costa neste encontro. E, portanto, é esta necessidade de nós pensarmos de forma integrada, mas também, dentro e fora da academia, cruzarmos experiências e conhecimentos vários que permitem alimentar esta ideia da cidade de 15 minutos e perceber de que forma é que ela pode e deve ser um conceito que norteia e ajuda a pensar a partir da realidade e dos desafios atuais. E depois, quando falamos em planeamento, este é o sistema de gestão territorial de que nós normalmente falamos, portanto temos aqui programas a nível nacional, temos aqui
programas a nível intermunicipal que ainda não são esta escala intermédia entre o nacional e o municipal nem sempre é considerada. Temos um programa nacional de política de ordenamento do território que devia ser o grande chapéu a nível nacional e que nos devia dar conta precisamente daquilo que eu falava inicialmente, que é a diversidade de situações a nível nacional, e depois descendo programas intermunicipais e descendo depois para aquilo que normalmente nós consideramos mais, ou ouvimos mais falar, dos planos diretores municipais, os planos de urbanização, os planos pormenor. Sabemos muitas vezes que estes vários planos têm uma dificuldade grande em sair entre o que é planeado, o que é a narrativa e o que é a prática. Como é que eles se vertem na prática? E ao nível da habitação, a partir do momento em que foi publicada a Lei de Bases da Habitação, passamos a ter dois instrumentos que eu acho que são importantes. Não só a Lei de Bases da Habitação frisou e bem que a habitação não é só o acesso a uma casa, é a questão do habitat, e nele está, de alguma forma, imbuída esta questão da mobilidade. Temos um Programa Nacional de Habitação, que no meu entender ainda fica aquém do que vem previsto na Lei de Bases da Habitação. Temos a possibilidade das cartas intermunicipais de habitação, que ainda não existem, e os municípios começam agora a dar os primeiros passos ao nível das cartas municipais de habitação. As estratégias locais de habitação, que aqui aparecem também, estão muito associados a um programa específico, que é o Primeiro Direito, e que é dirigido às situações de maior vulnerabilidade e precariedade habitacional, mas são outro instrumento. Ao nível do plano, dos planos, programas mais orientados então para a mobilidade. Temos o Programa Nacional de Mobilidade Sustentável e estamos neste momento em curso, pelo que eu fui vendo, o Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável e o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Lisboa, especificamente. E a questão é como é que, e se estes vários planos, como é que eles dialogam entre si e o que é que eles podem trazer para que seja possível então este olhar sistémico integrado sobre a realidade e os desafios que se colocam. Aqui só dar o exemplo da Carta Municipal de Habitação que foi aprovada no final do ano passado. E não é que a mobilidade esteja muito evidente neste instrumento, nesta Carta Municipal, que segundo a Lei de Bases deve articular-se com os restantes instrumentos de gestão territorial, mas há aqui uma medida que eu quis trazer para aqui, que é a medida 2.10, que fala da criação de um Conselho de Habitação Metropolitana para apoio articulado a intervenções prioritárias e coordenação de soluções na área metropolitana de Lisboa. E aqui na descrição, especificamente, fala em promover um nível de articulação entre políticas de habitação dos diferentes municípios que partilham o território da área metropolitana de Lisboa, articular apoio a intervenções consideradas prioritárias para optimizar a resposta pública, e fala aqui em construir em conjunto e em articulação com o Conselho de Mobilidade Metropolitana, uma visão para novas centralidades de habitação aliadas a transportes públicos de qualidade que permitam aumentar a coesão social e territorial metropolitana. E promover soluções que potenciem então uma maior qualidade de vida. Eu diria que isto é um passo, acho que é um passo que ainda faltam muitos outros à frente dele, mas que mostra de alguma forma uma intenção de dialogar então entre a habitação e a mobilidade, e não queria deixar de trazer para aqui. E para discussão, já para depois lançarmos a nossa conversa, passar para esse lado e depois então iniciarmos um diálogo entre nós, trazia aqui algumas notas para discussão que me parecem importantes destacar. Eu espero ter tornado evidente que habitação e mobilidade são o que eu chamei aqui duas faces da mesma moeda.
O que é que eu quero dizer com isto? Que crescente dificuldade no acesso à habitação é evidente que desloca muitas pessoas para áreas mais periféricas, o que aumenta logo no imediato tempos de deslocação, pressiona infraestruturas, reforça desigualdades territoriais. Por outro lado, é evidente também que o planeamento urbano tem que recuperar centralidade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando se fala no problema da mobilidade, quando se fala do problema da habitação, tem que se trazer o planeamento para cima da mesa. As dinâmicas do mercado imobiliário muitas vezes sobrepõem-se àquilo que é o interesse público e é necessário que os instrumentos de planeamento sejam efetivos, articulados e capazes de orientar a transformação urbana de uma forma mais sustentável e mais equitativa. E esta tal visão integrada do território, ou seja, não basta pensarmos em políticas públicas de habitação de forma isolada, numa tendência, muitas vezes, como dizia inicialmente, uma abordagem muito quantitativa e pouco e que pensa pouco naquilo que é a dimensão processual da qualidade dos resultados a que se chega, nem em políticas de transporte de forma autónoma. E, portanto, o território é, e isso nunca é demais relembrar, uma rede de relações de casa, de trabalho, de lazer, de equipamentos e serviços, e só uma abordagem integrada permite respostas que sejam mais efetivas, mais robustas e que efetivamente mudem e alteram o dia-a-dia das pessoas. E a cidade dos 15 minutos ou outros modelos têm que ser pensados em diálogo e na sua ligação com a realidade e com as especificidades locais. O conceito, esta noção da cidade dos 15 minutos é importante, mas deve ser lida de forma crítica e a proximidade não é garantia para todos. Portanto, é preciso articular o ideal de mobilidade suave com as necessidades reais de quem depende dos transportes públicos e, especificamente, no caso extremo, de quem tem os rendimentos mais baixos. Por outro lado, a questão da equidade territorial como objetivo central. O desafio é garantir que não temos duas cidades. A cidade central, que é bem servida, onde, como vimos, os custos da habitação não são para todos, tem transportes, tem equipamentos, e fica a cidade que eu chamei aqui a cidade à margem. E, por outro lado, por fim, voltar a carregar nesta tecla do planeamento, o planeamento como resposta à crise habitacional e aos desafios da mobilidade. A crise da habitação, especificamente, não se resolve apenas com medidas pontuais ou com respostas de mercado, precisa de planeamento territorial que alinhe políticas de solo e políticas de habitação, redes de transportes acessíveis e equitativas, serviços e equipamentos de proximidade e, eu sublinhava ainda, mais e melhor desenho urbano. E, portanto, deixava agora agradecer uma vez mais a vossa atenção e passava agora o microfone para esse lado, que eu não sei onde ele está, mas está ali. Muito obrigado, Sílvia, por esta excelente apresentação. Acho que passava agora a palavra à Assembleia, visto que foram colocados aqui muitos pontos para reflexão, para discussão, para algumas intervenções provocatórias, eventualmente, e, portanto, deixava isso agora desse lado. Obrigado, Sílvia, pela apresentação, que retrata muito bem a nossa situação. A questão que me assalta é que eu acho que tocamos sempre muito pouco. Eu acho que é uma das causas remotas daquilo que nos acontece com frequência, é como é que esta necessidade que está identificada de planeamento e, portanto, com tudo aquilo que disseste atrás, se concilia com os problemas de desenho institucional que nós temos.
e que vamos tendo frequentemente quando cada governo chega e lança mais umas vestes institucionais por cima. E depois, a dada altura, percebemos que alguma coisa foi ficando pelo caminho, ou há sobreposições, há mais do que uma organização com competências. Como é que isto se compatibiliza com este problema do desenho institucional, que, na minha perspectiva, é um dos mais graves problemas que nós temos? Se calhar, enquanto estão a pensar, se quiser, não sei como é que preferem que eu vá respondendo ou juntamos questões e depois... Ora bem, já que foi dito aqui, temos de ter desafios, eu tenho aqui uma série de desafios que fui apontando, porque também estou ligado à habitação, de certa forma, e há aqui uma questão que é importante. Quando os reis católicos criaram a cidade de Madrid e puseram na Meseta Ibérica, a ideia deles era haver uma centralidade dentro da península e firmar uma cidade num sítio que não existia nada. Não existia história, existia Toledo ao pé, mas não existia história. E eles criaram isso e fizeram, muito embora aquilo fosse uma questão política, como é óbvio, era a centralidade do Estado-nação, digamos que estava a ser criado, que era a Espanha. No entanto, eles criaram para o centro da Península Ibérica, e ainda por cima um sítio com condições agrestes, com temperaturas altíssimas no verão, no inverno não sei se é muito frio, mas no verão é muito quente. Nós temos um problema. Agora, saltando de Espanha, eu só quis falar de Madrid por causa disto. Não quero falar da habitação em Madrid, não interessa. Quero falar agora de Portugal. Nós temos um problema em Portugal que é debatido há muitos anos, que é a perca da qualidade das pessoas que vivem fora da costa. Ou seja, fora da costa que nós temos, junto ao mar, a maior parte das pessoas fogem, e fogem porquê? As grandes migrações que se dão é exatamente à procura de trabalho. Não existia trabalho, ou o trabalho que existia, digamos, fora de Lisboa, Porto, Coimbra e por aí adiante, esse trabalho não existia, e como não existia, as pessoas vão à procura. E fazem um grande esforço, nomeadamente sobre Lisboa, por isso é que se fala muito que Lisboa é um centro importante do país, porque é a capital, mas é onde está a concentração de todos os ministérios, ou quase todos, onde toda a política é desenvolvida aqui, não há descentralização. Isso faz com que, por exemplo, viver no centro de Lisboa é extremamente caro, para além da questão do turismo, que também podemos discutir, mas fundamentalmente é a centralização em Lisboa, exatamente porque os trabalhos, eu vivi de Lisboa, eu nasci em Lisboa e vivi em Lisboa até aos meus 21 anos, e depois quando quis comprar casa tive que ir para a periferia e nunca mais voltei ao centro, muito embora trabalhar sempre no centro. Sempre trabalhei no centro de Lisboa. E como eu, há milhares ou dezenas de milhares de portugueses que nasceram em Lisboa e foram expulsos de Lisboa. Aliás, fala-se muito atualmente na expulsão de grande parte da população de Lisboa que vai viver para a periferia, porque exatamente não consegue ter a habitação, conforme me referiu e muito bem, com custos que sejam perfeitamente acessíveis às pessoas com os ordenados que têm, como é óbvio. Isso era uma das questões que eu gostava de falar. Por outro lado, em relação à questão da mobilidade, é curioso ver, se nós vermos as primeiras cidades, as principais cidades portuguesas, Lisboa, Porto, Coimbra, Viseu, agora estou-me a lembrar pelo menos estas que eu conheço melhor, andar de bicicleta nestas cidades é um desafio. Porquê? Porque altos e baixos, nomeadamente Lisboa tem as célebres 7 colinas, portanto passamos a subir, ninguém anda de bicicleta em Lisboa e digamos, subir ao castelo e depois vir, são muito raros. Essas questões, muitas vezes, que é difícil de ver dentro da cidade, por isso é que os transportes são fundamentais, porque é evidente que andar de carro em Lisboa, eu já desisti de andar de carro, não é o preço, independentemente do preço da gasolina ou não, eu ando de transportes públicos e o meu carro está na garagem, não tiro, porque eu entendo que vir para a cidade com carro é entupir o trânsito e dificuldade em estacionar. E isto muitas vezes é que tira qualidade de vida às pessoas. E disse muito bem há bocadinho, fez esse estudo, o tempo que se demora a deslocar de um sítio para o centro da cidade varia, se nós vamos carro é rápido, mesmo com os problemas de estacionamento e o tráfego que existe, digamos, de acesso à cidade, para quem vive na periferia, mas, no entanto, o que é importante é que nós não temos meios que nos permitam dizer assim, neste momento fala-se que a A5 vai ter um corredor por autocarros, exatamente para tentar facilitar mais a deslocação das pessoas. Senão é insustentável viver assim. E as pessoas depois começam a ter problemas de saúde, têm que se deslocar todos os dias. Eu não queria me alongar mais, mas só queria dar este... Mais coisas tinha aqui para falar, mas acho que não quero monopolizar. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Posso? Silvia, por favor.
Eu concordo em pleno quando fala do desenho institucional. Eu acho que um dos graves problemas que temos, e eu que acompanho a execução das políticas públicas de habitação em particular, é um problema de governança. Só para vos dar um exemplo, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, é hoje a principal alavanca das políticas de habitação em Portugal. E o financiamento que vem para a habitação é interessante, ancorado em 2 pilares, o da coesão territorial e da transição verde. E se me perguntarem como é que está a correr a execução do PRR, especificamente do primeiro direito, que é dirigido às situações de maior precariedade e vulnerabilidade habitacional e que recebe a maior fatia da componente habitacional do PRR, muito mal. Ou seja, está a contrariar aquilo que são os princípios e os desígnios da coesão territorial especificamente. Isto porquê? E tem a ver depois, eu vou articular esta questão com a sua. Quais são os critérios de acesso ao financiamento do PRR, especificamente do primeiro direito? É quem chega mais rápido quem instrui mais rapidamente as candidaturas, chega ao financiamento. E nós sabemos que os municípios não partem todos do mesmo lugar, os municípios não têm todos os mesmos recursos técnicos e financeiros para avançar com estes processos de instrução de candidaturas, que são processos morosos, burocráticos. E, portanto, o que nós vemos não é de estranhar, que a grande fatia do financiamento está a cair na área metropolitana de Lisboa. E não é onde todos os municípios. Lisboa, especificamente, consegue chegar a uma grande parte significativa do financiamento a nível nacional. Portanto, são os municípios mais preparados, com mais recursos, que estão a chegar ao financiamento. E estamos a falar aqui de financiamento 100% a fundo perdido. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer na prática? É a acentuar fortes desigualdades e desequilíbrios territoriais a nível nacional. E podiam-me dizer assim, sim, e voltamos outra vez à conversa dos números, são nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto que concentram o maior número de situações de indignidade habitacional. Sim, mas também são as mais populosas. Se nós pensarmos no fenómeno da precariedade habitacional em termos relativos, ou seja, o número de situações de indignidade habitacional face ao número de pessoas que vivem em cada município, vemos que em termos percentuais, por exemplo, da análise que fiz às estratégias locais de habitação, por exemplo, o município de Odmira, eu costumo dar muito este exemplo, é o município que, ou pelo menos um dos municípios, onde vive maior percentagem de pessoas em situação de indignidade habitacional. E se formos ver o número de candidaturas que têm aprovadas, é irrisório. E, portanto, esta questão de quem chega mais rápido ao bolo consegue garantir a sua fatia, não pode ser esse o critério, tem que se definir prioridades, e prioridades a nível nacional, precisamente para não acentuarmos aquilo que são desequilíbrios a nível nacional, que é o financiamento, quer os holofotes tendem a estar dirigidos para as áreas metropolitanas, quer as fontes de financiamento também privilegiam estas áreas metropolitanas que têm à partida maior capacidade para instruir as candidaturas e serem mais bem-sucedidos. E depois, especificamente, nós ainda temos aqui, no caso da execução, isto para dar o exemplo da execução do PRR e da questão do desenho institucional, nós temos um grande peso atribuído ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana a nível nacional e depois abaixo os municípios. Não há aqui uma escala intermédia, as CIMs, as CCDRs que poderiam ajudar aqui a aproximar relativamente àquilo que são as realidades e os desafios de cada região, praticamente não têm voz nem têm tido um papel neste processo de acesso a financiamento. Portanto, o que nós vemos é que há uma grande distância entre
as diretrizes nacionais e depois a forma como chegam aos territórios e o reconhecer que não partem uma vez mais todos do mesmo lugar. E, portanto, aqui, quando falava da questão penso que a sua pergunta tem muito a ver com esta, não é? Que é reconhecermos que o país não é todo igual e que o problema da habitação se espalha de forma diferente a nível nacional e que nós, quando pensamos o problema da habitação, o problema da mobilidade, não é a mesma coisa pensar em Lisboa, pensar em Odmira, pensar em Freixo de Espada à Cinta e, portanto, são realidades diferentes que implicam respostas diferentes. E sabemos também, não só que, para não falar na questão uma vez mais da pobreza energética, nós temos casas que não estão preparadas para os extremos da temperatura, nem para as temperaturas muito altas, nem para as temperaturas muito baixas. Portanto, há um grande investimento ao nível da eficiência energética e depois, por outro lado, outros problemas de habitação que também não são muitas vezes considerados, que é a forma ainda precária com que muitas pessoas vivem, mas também se, por exemplo, se nós queremos fixar pessoas no interior, como é que nós fazemos isso, não só em relação às oportunidades de emprego, mas também à questão da mobilidade. Há territórios que estão completamente dependentes do uso automóvel. O transporte público é completamente, é uma ilusão, não existe. Portanto, como é que nós pensamos nas várias respostas que temos de dar em função daquilo que são os problemas de cada território em particular? E isso aí parece-me que é essencial nós pensarmos neste país diverso para depois termos respostas que sejam localizadas e ajustadas a cada um dos territórios. E é uma conversa, se acharem que eu não fui claro, eu gostava mesmo que se tornasse uma conversa e não propriamente, embora eu esteja aqui em cima, gostava de estar aí em baixo. Silvia, obrigado pela apresentação esclarecedora. A situação, que é muito claro, não é? E depois a seguir, uma terapêutica, digamos, que também está identificada. Nós desejaríamos que acontecesse. Mas também é um desfazamento, não é? Que se prefigura entre esta diagnóstico e depois aquilo que seria uma terapêutica, aquilo que nós o tipo de cidade que nós gostaríamos de ter. E esse desfazamento, quanto a mim, configura um vazio político a favor dos mais desfavorecidos. A política deixa de existir, mas ela favorece certos interesses e certos tipos de vantagens na cidade em detrimento de outras. Por exemplo, quando se diz nas conclusões ou nos desejos, não é? Que a equidade territorial como objetivo central, nem toda a gente pensa da mesma maneira. Há quem prefira uma cidade setorizada, dividida e completamente blindada entre a riqueza e a pobreza. E, portanto, o que acontece, quer dizer, estas conclusões que são tiradas no fim, que seria benigno para a cidade, este modelo não é dos casos escrutinado politicamente, não é? Há forças políticas que claramente não partilham dos seus desejos. Ou pelo menos existem para despistar esta ideia integrada e partilhada de cidade. E queria que comentasse Obrigado. É que não temos o... eu posso levar, é isso. Levo aqui o microfone. Pronto. Obrigada. Já está. Estava ali. Falou aí da expulsão dos habitantes da cidade para fora da cidade. É evidente que isso implica criar
para que as pessoas tenham sido tomadas contra esse ciclo, ou seja, grande, que dá acesso até criar mais que obriga a mudar de modo de transporte. E nós sabemos que cada mudança pede 30% de procura. Mas eu queria dizer também o seguinte, o prolongamento do metro a Lourdes, que já tem dadas, já há muitos anos que é prometido, neste momento está a ser feito uma linha à parte da rede do metro de Lisboa e a ser vendida como fazendo parte da rede do metro de Lisboa, que obriga a mais mudança. Ou seja, quanto mais mudanças, menos procura. E depois temos a calçada que é o funil e que enche. Se virmos o seguinte, os concelhos em volta da cidade de Lisboa, Vila Franca, Amadora, Oeiras e Cascais, Almada, todos eles têm transporte ferroviário. E isso é o transporte de massas, essa é a solução. Hoje não tem. Portanto, não tem metro. E perante isso, quer dizer, criar uma solução com o metro que está previsto, a linha violeta, para hoje, parece ser um consenso. Não sei se tem alguma resposta disso. Obrigado. Sim, claro. Ali em resposta ao Daniel, ou em reação, é mais, penso eu, como o que é pedido é uma reação. Obviamente que não há unanimidade, não é? Os interesses instalados são vários e fortes, e o mercado imobiliário está a favorecer uns e a prejudicar outros. E obviamente quem prejudica são aqueles mais frágeis e os que têm menores recursos. E por isso eu até de uma forma provocadora trouxe hoje aquele exercício de estar a perceber quanto tempo é que eu levo e quanto tempo leva a senhora que limpa o gabinete onde estou. Porquê? Porque se tende a falar no problema quer da habitação, quer da mobilidade, à luz da classe média, de uma dita classe média. E não se pensa quem está abaixo. Obviamente que a crise da habitação sempre foi um problema e sempre será para quem recebe pouco e não consegue aceder ao mercado. É um problema que entra da agenda precisamente quando chega à classe média. E é uma classe média que tem mais poder, se quisermos até mesmo em termos políticos, não é? Pressiona mais a agenda do que quem está abaixo. Depois, obviamente que isto são respostas que não têm não são respostas que têm um efeito imediato. O problema da habitação ou da mobilidade não se vai resolver amanhã. E quando se começa a falar de planeamento, começa-se a falar de uma necessidade de ter uma visão a curto, médio e longo prazo. E isso não se coaduna com ciclos eleitorais políticos como os que nós temos. E, portanto, esta visão a longo prazo e que tem que ser construída e pensada é uma visão que, do ponto de vista eleitoral, político, nem sempre é fácil depois nós conseguirmos que seja entendida e percepcionada dessa forma. E depois, por outro lado, e acho que aí, para as duas coisas também, quer para a habitação, quer para a mobilidade, especificamente sobre a habitação, nós tendemos a centrar tudo muito na relação entre a oferta e a procura, como se estivéssemos aqui a vender maçãs ou outra coisa qualquer. E só para não nos esquecermos, um imóvel pode estar devoluto e continuar a ser um ativo financeiro. É um ativo financeiro. Está ali à procura do momento ideal para entrar no mercado e alguém beneficiar desse. Não há neste momento, ou há muitos poucos ativos tão lucrativos como a habitação. E, portanto, não se trata aqui de um mercado qualquer. E isso é importante ter em conta. E muitas vezes a discussão esgota-se aí e mal, não é? E uma vez mais esgota-se aí porque também interessa a uma parte da população que aí fique retida à conversa. Claro, estamos a conversar.
É só porque E desculpa só cruzar só aqui fechar só com a questão mesma da mobilidade. A forma provocadora como eu mostrava aquela, não tenho nada contra andarmos mais de bicicleta, acho ótimo, ou de outras formas mais amigas do ambiente. A questão é quando nós nos centramos nisso, e isso é só um modelo e um pensamento que é acessível a muito poucos. Portanto, estamos aqui sempre do ponto de vista político, que era a tua questão, a pensarmos sempre num nicho e para um público-alvo. desde uma espécie de darmos uma determinante política que há uma preocupação social. Não é? Nós vemos corremos fizemos uma viagem onde essa determinante social aparentemente tinha sido considerada, os políticos de habitação muitas vezes centravam só de facto uma fatia mais desfavorecida, não tinha mesmo uma espécie de margem. E a questão que eu me pergunto é um bocado uma questão de sensibilidade. Se, quando olha para os primeiros dados que apresenta aqui, o diagnóstico da situação, a tal classe média que aparentemente veio sobrevivendo neste processo relativamente defendido, se neste momento, quer dizer, se a gravidade deste desfazamento entre a necessidade das pessoas e o acesso e questões políticas, quer dizer, se não se sente que estamos numa situação, neste momento, limite ou quase catastrófica. É evidente que a possibilidade ainda está suportada pelo que nós herdámos das gerações anteriores. Mas eu tenho muitos alunos jovens que começaram no início da vida e qualquer projeto que tenha a ver com iniciar uma vida convencional na casa autónoma, indefensável, os valores completamente desfasado do que é o nosso. E portanto, isso no momento há essa estrutura de suporte de viagem no nosso histórico democrático. Pronto, a pergunta no fundo era a sua sensibilidade em relação a isto. Isto é algo que faz uma habitação e a mobilidade depois vem introduzir todas estes desequilíbrios. Não vou esquecer de si, vou só reagir aqui só para fechar a ideia e depois vou tentar ir à questão que me colocou. Porque acho que mesmo quando nós pensamos no histórico das políticas públicas de habitação, obviamente pensamos sempre, quem estuda a habitação, o programa especial de realojamento, que foi chamada demolição, erradicação, que era o que falava o diploma, dos bairros de barracas e a construção dos bairros sociais, com também os problemas que vieram atrás, quer pela generalizada falta de qualidade construtiva, quer depois do ponto de vista do próprio projeto, do ponto de vista urbanístico. Mas a grande aposta, eu diria que até se formos olhar para o Orçamento de Estado, foi o apoio no acesso ao crédito a juros bonificados. E isso foi dirigido à dita classe média. E aí vale a pena nós não nos esquecermos, eu diria, dessa grande política, da principal política desde 74, foi essa. Agora, obviamente, e aí também vale a pena pensarmos que é o problema da habitação, nós não podemos colocar todas as fichas nos mais vulneráveis e não colocarmos fichas nos outros. Portanto, isto tudo é um sistema que tem que haver não uma resposta, mas várias respostas ao problema. E depois também implica outra coisa, que é monitorizar e avaliar o que é que se está a fazer. Há determinadas políticas, como aquelas que têm vindo a ser, no meu entender, e não sou só eu a dizer isso, felizmente, na questão do apoio aos jovens na compra da primeira habitação, que está a ter um impacto perverso no mercado. E, portanto, nós temos que ser capazes de acionar, desenvolver medidas, avaliá-las, monitorizá-las e, se for necessário, ajustá-las para ir ao encontro das necessidades reais, não de uma resposta a um achismo, porque muitas vezes faltam dados, falta avaliar e perceber exatamente o que é que está a acontecer para, à medida, então, ir ao encontro daquilo que é a necessidade real.
tal como eu, uma vez mais, e não desligando do tema da mobilidade, que sei que interessa no âmbito deste Conversas às terças, a mesma questão da mobilidade. Eu, enquanto utilizadora e capaz de escolher várias das formas de me deslocar ao meu local de trabalho, não estou no mesmo lugar de outra pessoa que viva num lugar completamente diferente e as possibilidades que ela tem não são as mesmas. Portanto, nós depois temos que ver isto a partir de várias óticas. Agora, em relação à questão do metro que estava a falar, eu realmente, não, como comecei por dizer, não sou especialista em mobilidade e em transportes em particular. Aqui nesta sala há pessoas que se calhar conseguiriam de certeza dar uma resposta muito mais robusta ao comentário que tem feito. O que eu diria é que os transportes não podem ir a reboque do resto. E o que nós vemos, por exemplo, é que, e isso quando mostrava aquela imagem que cruza a rede do metro e depois o preço da habitação em função de cada estação de metro, é evidente que nós, quando estamos a falar de melhoria, o que está a dizer, por exemplo, a extensão para Loures, isso já está a criar expectativas de certeza que estão a gerar processos de valorização também. Ou seja, se nós sabemos que daqui a algum tempo vai sair dali uma estação de metro, tudo aquilo começa a fervilhar. Os preços começam a aumentar, portanto é importante também termos isso em conta e também arranjarmos instrumentos, captura de mais-valias, isso depois daria aqui para outras conversas. Mas o que em resposta ao que está a dizer, nós quando pensamos a rede de transportes não pode ser uma coisa pensada de forma isolada, tem que se pensar a quem é que se vai dar resposta e o que é que se vai estar a alimentar, que expectativas é que se vão gerar também localmente e que impacto é que isso vai ter, se quisermos, no custo da habitação e nas dinâmicas locais, não é? Então, temos estudo mesmo para não para os passos. Não. É arranjarmos formas de melhorarmos e bem a rede de transportes e a forma como nos movemos na cidade e percebendo depois como é que nós conseguimos fazer com que o mercado não esteja completamente livre e vá em encontro das necessidades de cada um. Mas deixe-me dizer assim, neste momento o projeto está previsto o prolongamento do metro até Loures. Mas a linha que vai até Loures acaba em Odivelas, portanto vai até Loures. E obriga muito a Lisboa. Como a linha circular em Lisboa, corta a linha amarela em Campo Grande, temos, portanto, dois cortes e, portanto, por cada corte que se faz, há 30% de quebra na procura. Sim. As pessoas voltaram um bocado. Claro. E, portanto, isto é um bom processo. Sim, percebo. Não está aqui a questão de estar a falar das mais-valias, o metro vai até Loures, portanto, vai crescer a habitação. Não é essa a questão que ele dá. Ou pelo menos está previsto isso. Sim. E, portanto, a questão que se põe é realmente se estes cortes, esta segmentação que está a ser feita nas linhas, se vai aumentar a procura ou vai contar por mesmo. Se calhar vai contar por mesmo. Deixe-me dizer também o seguinte: quando o metro foi expandido até Odivelas, havia carreiras de Canessas e não Campo Grande. À volta de, sei lá, de umas 10. Neste momento eu algumas. Porque as carreiras que vinham ficaram no seu roubado. Neste momento, se forem fazer Loures para Campo Grande, que demora em termos médios, sem intervamentos, demora 25 minutos, e neste momento, por exemplo, o Infantado tem carreiras diretas que demoram 4 horas, o que acontece é que o metro, conforme está a pensar, o metro de superfície feito de Loures, vai a Odivelas e ao hospital, depois muda a Loures e depois muda a Campo Grande, somando as esperas mais o tempo de percurso, não vai ser menos tempo do que é agora. E depois o que vai acontecer aqui? As carreiras que neste momento vêm ao Campo Grande ficarão se calhar em Odivelas e o que vai obrigar as pessoas a usar o metro. Mas, quer dizer, em termos de tempo, vamos levar mais tempo, quer dizer, vão saber mais mal das pessoas. Pois, possivelmente vai ser. Não faz sentido. Mas é isso que está a ser feito. Para que Lisboa tenha uma linha circular. Eu não sou contra a linha circular, mas é necessário que o metro que neste momento
previsto até ilegais, havia só um grande pelo menos, que se fazia o percurso das carreiras. Nessa altura, podiam tirar as carreiras e ficava, portanto, temos ela por ela, mas não sei. Muito obrigado. Sr. Nunes da Silva. Não está a funcionar. Não, está. Ainda. Bom, Fui eu. não deve ter vindo. Bom, entre parênteses, digo isto para toda a unidade toda a Silvia. Eu acho que não se deve utilizar o caso do guia como exemplo. É um caso extremamente particular, e como toda a gente sabe, é a zona das grandes estufas e do emprego de imensos imigrantes pouco qualificados, que vivem em situações completamente miseráveis. Portanto, aquilo distorce completamente toda a estatística. Já com alguns estejam com licenciados, com residentes, e, portanto, com boa parte, portanto, aquilo, o peso em relação à população que existia é enorme. Aliás, não é aquele caso que certos partidos de extrema-direita depois têm uma grande votação para as jurisdições que isso é muito frio. Deixa-me ir a parte. Das próximas apresentações. Duas ou três coisas que parece que sou não ficaram e atrás também. Eu penso que estes problemas têm que ser analisados a várias escalas. Não só por causa da diversidade, mas também para perceber que se pega por aquilo que ele falou. Agora, no fundo, a organização institucional para responder a este tipo de coisas. E se calhar, se a gente tivesse alguns complexos e analisasse o que é que foi uma política de habitação no anterior regime, éramos capazes de ter algumas surpresas. Beneficiando do facto de não haver liberdade de expressão e de não haver contestação política, e ser hipercentralizado, quando isto se aliou com pessoas com alguma visão e alguma capacidade técnica de pensar as coisas de longo prazo, as políticas foram extremamente bem-sucedidas. E foram bem-sucedidas que eram de responder a várias classes sociais. Isso é que é extremamente interessante. Foram suficientes, não foram? Aliás, a criação do Fundo de Fomento de Habitação já na fase final do regime é exatamente a constatação de que o modelo anterior estava esgotado, portanto tinha que se passar a outra escala de resposta. Mas, se formos analisar aquilo que tem para trás, é bastante interessante. Até porque fizeram uma coisa, você referiu isso, é extremamente importante, eles pensaram de uma forma integrada. Não só equipamentos, infraestruturas, transportes e habitação, como em termos de política de solos e em termos de estratégia de crescimento das cidades. Se você for ver o que é que foram os chamados bairros, as caixas económicas dos bairros de iniciativa pública, feitos, pensados nos anos 40 e depois concretizados nos anos 50, eles apontaram as direções para onde as cidades ricas. Portanto, o Estado leva a infraestrutura para o sistema de transporte até essas zonas, cria e vai buscar mais valias para depois financiar parte da habitação a preços públicos, habitação pública de criança. Independentemente do que é que a gente, daquilo que não funcionou e como foi gerido, eles têm algumas dificuldades que a gente, ao deitar fora a água suja com a criança, perdemos um bocado essa questão. Eu não penso que seja possível nós reequilibrarmos a ocupação do território face àquilo que neste momento é a inércia da própria ocupação do território e do que são as expectativas das pessoas em termos de melhoria das condições, das suas condições. Agora, isso não significa no interior, nós estamos a falar de uma faixa de 200 km, que não é nada, nós comparamos isto em termos europeus, não é uma distância complicada de resolver. O problema está em que o sistema de acessibilidades foi destruído, que era ao nível dos transportes, no sentido de permitir as pessoas movimentarem de uma forma e a custo aceitável, que era ao nível daquilo que são os suportes de desenvolvimento dessas cidades anteriores. Algumas sobreviveram e têm uma dinâmica extremamente interessante, mas à medida que
de acompanhar alguns investimentos que foram feitos com a manutenção e o reforço de determinado tipo de equipamentos públicos e determinado tipo de funções públicas de nível superior, as coisas foram sendo desvantadas. Eu penso que, apesar de tudo, algumas dessas cidades hoje começam a constituir alternativas muito mais interessantes, porque as pessoas estão habituadas a pensar e a refletir, e que provavelmente com uma outra visão à escala nacional que se articulasse com o sistema de transportes públicos, as coisas poderiam ser diferentes se ao mesmo tempo tivéssemos alguma capacidade de descentralização de certo tipo de coisas. O caso da Iria, por exemplo, é um caso absolutamente exemplar do ponto de vista de como é que a introdução da pública muito associada ao auxílio empresarial e industrial da Iria criou uma dinâmica absolutamente espantosa para a cidade. Os conselhos têm um crescimento fora das 10 áreas metropolitanas bastante interessante. E em contrapartida, por exemplo, Évora, que beneficiou da constituição de uma universidade, eu estava a trabalhar em Évora na altura, com Évora na altura em que isso aconteceu, e que existia a mudança militar, do ponto de vista social e do ponto de vista económico, mas essa mesma universidade orientou-se para um padrão tradicional muito modulado pelo saber de campo, pelo saber liberal, sem ofender aos comunhões, mas portanto, aquela noção da universidade no alto, que está um bocado diferenciada do tecido envolvente, com, por outro lado, um desejo muito grande de Évora se assumir como um polo terciário e descolou completamente, até há muito tempo, só agora é que começa a tentar ver essa posição, descolou completamente a ligação de uma coisa e outra, e Évora está em decadência, portanto, a ilha está em decadência. Isto mostra que o modo como as políticas são realizadas e a capacidade que tem de juntar as várias peças para criar determinados tipos de energias é muito importante. Em termos de organização, eu penso que, agora o parênteses, o que é que a política de habitação mudou nos primeiros governos constitucionais, mudou de um forte apoio às cooperativas e à iniciativa pública de financiamento de habitação, que sofreu uma reforma absolutamente brutal a seguir ao 25 de abril, teve uma capacidade não só colossal, que continuou, mas depois com as cooperativas de habitação e com a habitação pública. O que é que mudou para o crédito à habitação? É preciso tentar perceber o que acontece. Portugal estava praticamente na bancarrota, aliás, nessa altura, a primeira chamada de intervenção do FMI. A análise da matriz de input-output que vinha sendo feita desde o tempo dos chamados Jabai, e de estudos de economia industrial, do João Carvinho, pontuou na altura. A análise da matriz de input-output foi a primeira que foi feita em Portugal, mostrava que nas condições em que o país estava, o setor da construção civil era aquele que mobilizava mais, tinha maior efeito multiplicador em termos económicos, com menor recurso em importações. Para um país que está numa situação de bancarrota, isto era um objetivo absolutamente claro. E a questão que foi pesquisada foi esta. Ele tem que pôr a construção a funcionar rapidamente, porque ainda por cima tem capacidade de resposta, tem capacidade de absorver emprego pouco qualificado. Portanto, é fácil de fazer. E tem um efeito multiplicador muito grande. Portanto, aquilo foi uma terapia de choque. A economia. Para a economia. Qual foi o problema? O problema é que foi aqui atrás. O problema é que aquilo permitiu que a banca e determinados grupos económicos ganhassem de massa e, a partir do momento daquilo que era para ser um instrumento de choque com uma duração limitada, ficou ao longo do tempo para a malta a pagar. E eu acho que a Universidade tem uma obrigação muito grande de perceber que determinadas medidas e determinadas propostas que podem ter resultados importantes e interessantes num determinado contexto, é manterem-se ao longo do tempo sem nenhumas medidas, como você estava a dizer, relativamente, por exemplo, à maioria do sistema da acessibilidade, acabam por ter efeitos perversos e inviabilizar a própria política. Se você olhar para aquele dado que é de rede, aliás, pelos valores do imobiliário de habitação,
escritórios ainda se podia mudar. Você percebe que é que a linha circular. A linha circular não é mais do que uma forma de atuação a partir de um modo de transporte extremamente poderoso do ponto de vista da acessibilidade, de alargar o núcleo central mais rico e mais, mais pujante do setor imobiliário de Lisboa a outras zonas da cidade que estão na nossa vida. É só isso. E que já está saturado e que precisa de alargar. E que tem necessidade de alargar por causa da própria dinâmica do próprio mercado. E, portanto, aquilo que se quis com a linha circular foi o eixo central, que é a Avenida da Liberdade, Fontes Pereira de Melo, Avenida da República, está praticamente esgotado, quer em termos da sua capacidade física, quer em termos dos valores que vão ser praticados. E é preciso alargar este eixo à Avenida de Reis e até a Portanto, é essa, a lógica é essa, não é nada disso. Posso dar mais simples? Sim, sim. Portanto, eu não sou contra a linha circular. Mas eu sou. Também eu. Eu sou. O que eu questiono é o corte da linha amarela e que vai obrigar uma Não era preciso, mudança. não era preciso, como sabe, houve vários técnicos, nomeadamente eu, mas outros muito, alguns, Fernando Santos e Silva, trabalhou para 50 anos, 30 anos em Lisboa, e começou na operação, portanto, isso, ele desenhou como é que se fazia, em vez de a ligação do campeonato, ser o laço. E é perfeitamente possível, e quando a Câmara mudou, eu tive a oportunidade de falar com o Presidente da Câmara, que é o volume técnico, a apresentar exatamente isso. Em relação à expansão do rato para o Castré, pelo menos até à Estrela já se perdeu. Ainda era possível da Estrela vir para Alcântara, mas pronto, se permitia-se, seria politicamente e em termos de concurso público era capaz de ser um bocado complicado. Pronto, está bem. Esta guerra perdemos, vai para dar as neiras, logo se verá, mas pelo menos no Campo Grande que haja essa possibilidade. O ministro foi do Ambiente, ainda no tempo de Costa, Eduardo Cordeiro, deu instruções ao proprietário para estudar o laço. Só que não tem força política suficiente para dizer é só o laço, não é o ciclo. Isto depois tem problemas. Mas ainda estamos a tempo de não haver corte no campeonato. Isto é, a linha amarela continua, a linha de Telheiras continua, depois aquilo troca, não interessa, mas ainda estamos a tempo, porque as obras que foram feitas prevêem aparelhos de via que permitem fazer isso. Agora aí é uma questão política. Mas o Presidente do Metro disse que isso tem muito mais custos. O Presidente do Metro dizia na altura que isso teria muito mais custos e que essa questão estava encerrada. Como o Presidente já faleceu, eu não queria. Eu tive uma briga, ele também. Mas isso não custava a ver. Os custos não serão muito mais. Não, o problema é que não é possível explorar simultaneamente em laço e circular. Portanto, eu nas horas de pontas exploro em laço, fora das horas de ponta, que a frequência é muito mais alargada, eu posso explorar em laço e Isso aumenta o em custo circular. da operação, não é? Claro. Aumenta o custo da operação. Operação, A mas infraestrutura não precisa de qualquer alteração. posso acrescentar mais uma coisa. Para além da questão do corte da linha amarela aqui, há a questão do método Lourdes, que Não, a essa é a loucura completa. a solução. Isso é a loucura completa. Porque o método hoje é um elétrico. Pronto, O método hoje é um elétrico. que está a ser vendido como um Sim, método. claro. Como agora aquilo que era Como para no ser. Porto. Como agora aquilo que era para ser a linha circular de elétrico está a ser vendida como um BRT, como um metrobús. E tá, isso são as obras disso políticas para enganar o povo, para isso não tem nada a ver. Agora, o que é mais inconcebível em relação à linha violeta é que, dado o acidentado do terreno e dada a ocupação urbana daquela zona, praticamente uma parte muito significativa do seu traçado é em túnel. A ideia da beira elétrica são 3 km. Só em Odivelas. Há uma parte de Sim, sim. Odivelas, mas é pouco. Em comparação com a parte de baixo, que vai de Odivelas a Lourdes, vai para Nacional. Portanto, aquilo aí não tem túneis nisto. Portanto, o projeto inicial, já há muitos anos,
era prolongamento do metro de cada delas, por cima e aos bons dias e descer às Torres da Bela Vista, ao hospital e descer a Lourdes. Era isso. E, portanto, esse livro é que era muito grande. Mas podia, a expansão podia ser feita só até ao hospital, que é uma âncora e que lá, e aí podia fazer parte um terminal e, digamos assim, transporte público de autocarros, levava as pessoas até aí e depois levava até ao Torre. Agora, mudar, cortar não é grande, cortar é obrigados cortar a procura das pessoas que Não é 30%, o 30% é no segundo transbordo. O primeiro transbordo da água. De qualquer modo, agora é um disparate completo. É isso mesmo, não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, agora, pelo menos com os dados que eu tenho, Sim, não faz sentido. não faz sentido. Mas Existe. existe. Eu demando a habitação, parece só para terminar. Deixa eu só acrescentar aqui uma coisa, que é este argumento é um argumento muito relevante, que é um argumento do cidadão. Eu quero à minha porta ir de ponta a ponta. E as redes de transportes, inevitavelmente, têm que ter densidade e têm que ter tempo. De outra maneira, não é possível fazer a sua gestão. Aliás, basta olharmos para as redes das grandes cidades e que nós normalmente enaltecemos como sendo muito boas, Paris, Londres, etc., e vemos que todos têm muito transporte. Isso é uma questão absolutamente indispensável do ponto de vista de gestão da rede. Obviamente que, quando a rede está a fazer o seu crescimento, todo e qualquer cidadão que tinha uma ligação ponto a ponto e deixa de ter e passa a ter o transbordo, pode agora está a piorar. Claro que está a piorar. Mas é a rede que está a densificar e que está a melhorar a questão de abrangência e de cobertura. E, portanto, há aqui um trade-off, que é que se percebe a reclamação de está a piorar aqueles que moram ali e que tinham a ligação direta, mas, do ponto de vista do crescimento da rede, densificação da rede, este trade-off é absolutamente inevitável. Mas isso não se aplica neste caso. Não há como gerir uma rede sem ter estes transbordos. Neste caso, tu não melhoraste nada. Neste caso, o problema é diferente. Mas esta questão dos Isso transbordos é absolutamente indispensável. Deixe-me dizer o seguinte: neste momento, o Ferragos tem um transporte de Setúbal, 40 km de Lisboa, uma hora. O Lourdes está a 5 km de Lisboa, demora 25 minutos em 100 minutos. A hora de ponta serve uma hora. Está a ver a diferença. Estamos aqui ao lado e, portanto, Setúbal está mais próximo do que nós. Isso E em Setúbal, diz Vila Franca, diz Cascais, que portanto, estão um pouco mais do que meia hora. Mas esse é o que tem, não tem uma ligação ferroviária, mas não tem. Pois, e mesmo por isso havia que ter uma solução ao metro ou ao ferroviário, não é corte, que é a solução que está a ser feita. E que, a meu ver, mal feita. Porque quem as pessoas que põem a cidade a funcionar moram na periferia, é grande parte. E, portanto, temos de dar acesso às pessoas da cidade. Aquilo que aparentemente parece é que uma linha circular estamos a fazer uma cidade fechada, como se não tivesse, não precisasse das pessoas de fora para pôr a cidade a funcionar. E isto não é verdade. Só uma questão. Eu já agora, só para fazer, digamos, aqui algumas provocações, eu continuo a insistir, estamos a discutir muito a cidade de Lisboa. É curioso, eu sou lisboeta, já disse que nasci em Lisboa, vivo nos arredores, mas defendo a cidade de Lisboa, mas continuamos a falar como se Lisboa, além de ser a capital, é o único sítio que se pode falar em Portugal. E isso tem que ser mudado. Desculpem lá, é aquilo que nós, há dezenas de anos que andamos a dizer, temos que começar a desenvolver o interior do país, mas continuamos, quando chega a altura, só falamos de Lisboa. E eu continuo, eu moro em Lisboa, eu ando de metro em Lisboa, ando de autocarro em Lisboa, mas continuo a defender o resto do país. E isso realmente, por exemplo, nós vamos ver uma coisa engraçada. Eu tinha aqui só 3 coisas, eu vou tentar ser rápido. Por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, das casas, do preço das casas, agora para voltar ao momento à habitação. Uma habitação em Lisboa, no centro de Lisboa, custa cerca do dobro do que custa, por exemplo, em Bruxelas. O mesmo apartamento em Bruxelas, eu tenho conhecimento de causa, porque tenho uma filha que vive em Bruxelas. Um apartamento de Lisboa, com a mesma área que ela usa lá, é o dobro. E ela ganha 3 a 4 vezes mais que em Portugal. Logo por aqui vemos o grande desfazamento que existe na habitação e que é difícil, poderá ser difícil de resolver,
enquanto nós tivermos muito o turismo e a especulação imobiliária ligada a isto. E só conseguimos resolver no dia que isto acabar. Não é acabar o turismo, é acabar o chamado turismo massas que faz ocupar muita habitação. Isto é provocador, claro que é. E toda a gente discute porque é que o turismo é bom para Portugal, mas por outro lado tem um problema da sua digamos, relação com os habitantes, aqueles que moram em Portugal, que aliás não é só o problema de Portugal, é o problema de Lisboa, é o problema de Barcelona, é o problema de Madrid, já se está a levantar problemas de outras cidades, porque exatamente o turismo veio começar a expulsar a dita classe média para a periferia por causa das condições. Esta era uma das questões. Em relação, portanto, às cidades, eu já tinha dito, uma das coisas que aconteceu nos últimos anos, talvez nos últimos anos, eu diria a partir dos anos 60, foi, primeiro as pessoas começaram a deslocar para a cidade, para as cidades, para a periferia, como disse há bocado, e depois começou-se a fazer outra coisa que foi um erro e que está-se a pagar, que é, por exemplo, os serviços, nomeadamente os hospitais, aqueles que funcionam minimamente, estão todos na periferia. Considerando que Coimbra também é periférico, Coimbra está muito próximo do mar, não é? Portanto, Lisboa, Porto, Coimbra, o Faro já não funciona tão bem, mas também parece-me que, apesar de estar junto ao mar, é digamos, uma coisa diferente, e isto faz com que as próprias pessoas digam assim, eu se quiser, digamos, ter apoio, eu tenho que ir para as grandes cidades porque lá é que estão os serviços que me podem servir. Porque eles foram acabados aos poucos, eu me lembro, os Correios desapareceram das cidades mais pequenas. Ou se estão é dentro de uma loja, deixa eu ver a estação dos Correios. Isto faz com que as pessoas sintem-se completamente isoladas. Quem vive naquela zona queixa-se. Vocês em Lisboa têm tudo, nós não temos nada. As queixas que eu ouço no interior. Por último, para não estar a prolongar, falou-se há bocadinho dos bairros sociais. Eu, em relação aos bairros sociais, eu vou dizer, por acaso outras vezes já disse, eu moro em Alfragide, que nós temos um bairro social característico, que é o Zambujal. O Zambujal é um bairro que foi do tal realojamento que eu falava há um bocadinho, da destruição das barracas. Eu nunca me lembro de onde é que vieram, mas agora por acaso é indiferente. E foi construído o bairro. Este bairro tem vindo-se a degradar aos poucos. Nós entramos no Zambujal, eu entro no Zambujal e noto as pessoas vêm reclamar-se que as condições de habitabilidade dentro do Zambujal são cada vez piores. Porquê? Porque não há investimento público naqueles apartamentos, o que faz com que as pessoas, por exemplo, não tenham condições, choque dentro das casas, as portas não funcionam, já elas não podem dizer assim, os moradores também não têm cuidado, também é verdade. Há moradores ali que mais se calhar viverem numa barraca, isto é um bocado provocador, porque realmente as pessoas estão a viver numa habitação que pudessem viver numa barraca. Mas também falta aqui uma política, que é a política de educação das próprias pessoas que moram naquele espaço. E às vezes não é fácil, a pessoa vai vir para lá e tem que explicar ao amigo, você tem que conservar isto, se começar a partir das janelas, você chove lá dentro. Diga. Não, era para terminar. Então, pronto, era essa parte que eu queria também dizer, que mesmo a habitação, a custos controlados, ou a habitação, neste caso, de realojamento de pessoas que estavam em más condições, muitas vezes não há um acompanhamento, temos a degradação. Era outra provocação a juntar aquilo que falámos há bocado. Já agora é um problema. Só pegar nisto, porque a senhora falou e as pessoas não deram devida atenção. O problema aí é, mais uma vez, o modo como é que a política é pensada e como é que são feitos os financiamentos. O problema agora do apoio às jovens da habitação. O que aconteceu com o PRR, as pessoas puxarem pela cabeça, o PRR surge depois de um debate televisivo em que o ministro Ferreira do Amaral levou uma castanha do Ferreira. Fez uma questão e me perguntou: sim, senhor, o senhor está a falar de autostradas, disto e daquilo, mas nós continuamos a ter barracas para não sei o que. Isto é, o Ferreira do Amaral, que era o homem da revolução, silenciosa, não sei o que, ficou completamente entalado com aquela brincadeira. E a seguir lança o PR. E lança o PR numa perspectiva que é: estamos lá dinheiro para acabar com as barracas. Ponto final. Não há dinheiro para equipamentos, não há dinheiro para infraestruturas de espaço público, não há dinheiro para mais nada, e tem que gastar até àquele data. Acabou. E deixou-se ter aquela coisa que era o fundo fomentar a E habitação, que passaram aos privados. Ou seja, Exatamente. eles próprios privados adquiriram a sua habitação. Era financiada
E isto criou um desfuncionamento total e é que tipo, vai. Agora, digamos nós, as câmaras perante isto, o que é que faziam? Das duas uma, ou tinham dinheiro para acompanhar e tinham planos, e já tinham planos para uma coisa que a gente só faz quando há dinheiro, que é uma estupidez. Deve fazer os planos, é quando não há dinheiro. Então, quando haver dinheiro, ninguém já pode fazer. Não. Fizeram na altura, na altura pode ser rasca. E agora é o resultado que está. E é o que está a acontecer agora com o PRR. É o que está a acontecer com o PRR, é a mesma lógica. Quer dizer, quando a gente tem dinheiro, não é? Porque não houve anteriormente planeamento, nem integração de políticas, não sei saber como é que fazer. Não saber como é que é. Portanto, vai para a frente, vai depois logo se vê. Mas aquilo que estava a dizer do Bruxelas, mas é também fino. Mas isso há uma intervenção pública, isso é um mercado muito a maior parte da habitação, por exemplo, em Viena, é municipal. Isso da Suécia é assim. A Suécia utiliza muito, constrói e fornece. O fim de um prédio que é do Estado. O que nós tivemos foi precisamente isto que a professora Maria Silva disse, que era o efeito multiplicador, e continua a ser. Se nós formos ver as novas notícias muito mais recentes, o efeito multiplicador da construção civil é enorme. Porque importa, não importa nada. E depois o que aconteceu foi buscar um ciclo de novo investimento e ir às economias das famílias, através do endividamento e, portanto, a participação. E das famílias, claro. Mas foi isso que aconteceu. E, portanto, a partir daí nós temos um mercado como estamos. E, portanto, é um pouco isso e um pouco intervenção. Mas desculpe. Não, se calhar, não, só fechar ali, se calhar mais uma pergunta e depois tento fechar. Também trabalho no técnico, sou funcionária administrativa, também moro na Penha de França e isso dá-nos saúde, dá-nos bom. Há bocado também a dizer como é que pensamos sobre este assunto. Isso é uma frase muito importante, como pensar. E isto é só uma mensagem para os académicos mais antigos que cá estão e para os mais novos. Eu acho que o futuro, o presente e tudo, está muito na academia fazer força na política. Uma das palavras mais favoritas foi política. E de facto tudo isto é. E portanto, força para os institutos de investigação, para os catedráticos que tratem bem os novos docentes. E que estas redes, a rede móvel e todas as outras, floresçam e façam força para os políticos tomarem boas decisões. Há umas décadas houve um assunto em Portugal que foi pioneiro. Não foi pioneiro, mas foi exemplar, foi a questão da droga. Lembram-se do casal vistoso, do casal ventoso, que a gente passava na Avenida de Ceuta e havia lixo a mexer-se, não era lixo, eram pessoas. E então houve alguém na política, médica ou que fosse, que definiu políticas para melhorar e gerir a toxicidade. E aquilo foi um exemplo da Europa. Mas acho que agora. Mas não é. Hoje em dia já não. Não estou a dizer isso. Houve uma deslocalização parcial cá para baixo. Parcial, bastante. Sim, mas a discriminação foi fundamental. Isso foi um fator. Sim, só que depois tem que se dar continuidade. Depois tem que se dar continuidade e já não está assim. Mas a questão da habitação e do urbanismo e da mobilidade, que a academia possa também dar a sua força na política, intervir, como ver o técnico muitas vezes nas escolas da política. E é isso que nós cidadãos esperamos de vocês. Obrigado. Silvia. E para encargos políticos. Nós também tentamos. Então, fomos encargos políticos. Silvia. Será que fizeram nisto? Eu sei que já está em contra-relógio, não é? Eu tentava agora queria só destacar aqui 3 pontos, se calhar reagindo a esta ronda final. Um primeiro ponto, e quando referi ao caso do Ademir era para sublinhar isso, é que as políticas não podem ser cegas. Nós não podemos falar no abstrato. Nós temos que pensar, e aí cruzando com o segundo ponto, que Portugal não é Lisboa. Portugal não é a área metropolitana de Lisboa. E, portanto, nós temos que pensar que vivemos num país que é heterogéneo, os desafios são vários e temos que pensar que cada
Cada problema tem que ser lido a partir da lente do território. Quais são as especificidades, os desafios específicos de cada contexto. Se não entendermos isto, qualquer política, qualquer resposta vai ficar aquém. E daí, quer ao nível da mobilidade, quer ao nível da habitação, especificamente da habitação, nós passamos a ter um Programa Nacional de Habitação que temos que lutar para que seja efetivamente um Programa Nacional de Habitação, tal como está explanado na Lei de Bases, e temos que pensar em modelos institucionais, em desenhos institucionais que tenham capacidade de sair desta escala nacional e aterrar na escala local. E há aqui um terceiro ponto que eu queria sublinhar, e o Nuno Portas tinha esta máxima que eu me revejo completamente, que é o processo também desenha. E nós temos de pensar isto enquanto processo, um processo que não começa hoje e acaba amanhã. E daí, uma vez mais, a questão do planeamento, que eu concordo perfeitamente, o planeamento tem que ser feito mesmo quando não há dinheiro, ou sobretudo quando não há dinheiro, mas para quando vier outros PRRs que vão chegar, nós temos o trabalho de casa feito e não andarmos de forma cega a atribuir financiamento em função da rapidez de resposta. Nós temos que pensar o que é que o território pede, que necessidades é que pede e que prioridades é que pede, dentro de uma visão, uma vez mais, que tem que ser necessariamente integrada, porque o problema da habitação, como nós vimos, tem um impacto imediato, óbvio, na questão da mobilidade e em outras dimensões do nosso dia-a-dia. E, portanto, eram estes 3 pontos, a questão não políticas cegas, não só olharmos sempre, colocarmos os holofotes na realidade dos territórios como se o resto fosse paisagem, só nos lembramos do interior, ou como quisermos chamar, no Templo dos Fogos, em que se começa a pensar, apesar que é um problema, e que é um resultado disso e que pouco se fala sobre isso, é verdade. E no terceiro é que tudo isto é um processo, e se calhar só em reação do que estava a dizer, que é preciso educar. Um dos problemas da forma como foi executado o Programa Especial de Realojamento, e eu tenho medo que esteja a acontecer o mesmo com o PRR, é porque nós andamos sempre a correr atrás de financiamento e a correr contra o tempo. Agora tem que estar tudo executado até meados do próximo ano. E esquecemos que é preciso as pessoas participarem, as pessoas se apropriarem dos processos. E, portanto, quando não há uma vez mais, esta leitura do que o processo também desenha, e que nós, para além de números, temos que pensar na qualidade do resultado e o que é que vamos estar a oferecer efetivamente às pessoas, se não pensamos nisto, também a resposta vai estar sempre aquém. E depois temos pessoas que não cuidam do que se deu, pessoas que não gostam de habitar nos lugares onde estão, e, portanto, vamos ter aqui sempre processos de exclusão óbvios e evidentes. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Sílvia. Muito obrigado a todos vocês por terem participado tão ativamente nesta discussão. E para o mês que vem, já estaremos novamente. Muito obrigado. Obrigada.